Mas eu sou assim, eu sou absolutamente convencido de que o envelhecimento só acontece pela compensação de você poder ter netas. Eu sou absolutamente apaixonado pelas minhas netas e, felizmente, correspondido por ambas, Júlia e Luísa. Mamilos Café. Olá, eu sou a Juva Lauer. Sejam muito bem-vindos ao Mamilos Café, o nosso espaço para receber mentes instigantes para conversas de peito aberto. Puxa um banquinho, passa um cafezinho e bora para a conversa. Deixa eu apresentar quem está aqui. Um dos jornalistas esportivos mais influentes, mais respeitados e mais admirados, Juca Kfouri é autor de vários livros, como, por exemplo, Por que não desisto? Futebol, Dinheiro e Política. Com 5 décadas de experiência, de carreira, ele conquistou audiências em todas as mídias, em revista, em jornal, em TV. E há 19 anos assina o blog do Juca no UOL. Seja muito bem-vindo, assim, é uma honra. Honra de um minha, tamanho. Honra eu minha. Não tô acreditando. Volto aqui, já assim, com essa pompa e circunstância toda, né? Depois de termos feito um Mamilos inesquecível com o Reinaldo Azevedo. Foi muito legal aquele dia, né? Foi muito legal. Eu entrei achando que ia terminar em pancadaria e terminou em abraços e beijos. Lindo. Lembra disso? Foi muito bonito esse dia. Foi bonito mesmo, foi. Ó, eu vou contrariar o que o Pedro Bial me indicou no primeiro programa, que é que eu tenho que fingir costume. Quando eu tô diante de uma pessoa que admiro muito, eu não vou fingir costume. Eu tô muito feliz. Imagina. Eu fiz um bolinho pra você. Eu tava estranhando que até agora tava só do lado ali, achei que não ia servir. Um bolinho que era só um quadro assim de decoração. Aqui a gente recebe bem, a gente gosta Eu de tô receber, vendo. tá Aqui. Ah, sim. Olha só, um bolinho de Olha que maravilha. Que maravilha. Vamos ver se tá bom, né? Porque a pessoa vai e Sempre tá oferece, vai que tá bom. Aqui, ó, um garfinho. Então vamos lá. Eu não vou falar de boca cheia, então você vai fazer uma pergunta bem longa. Eu vou adoçar sua boca pra fazer uma pergunta bem difícil. Tá bom. Tá bom. Pra começar, como que um aluno da Dona Ruth Cardoso, de Ciências Sociais, vira jornalista esportivo? Porque entrou na Faculdade de Ciências Sociais tendo na cabeça a ideia de que faria uma tese de doutorado para provar para a esquerda brasileira que futebol não era fator de alienação. Ao contrário, era fator de mobilização social. Era essa a minha ideia. Cadê essa tese? Eu quero. É claro que não. No meio do caminho, virei jornalista. Então, eu digo sempre que o Brasil perdeu um péssimo sociólogo e ganhou um jornalista mequetrefe. É isso. Eu acho que a gente fez uma boa troca. É isso. Mas antes de entrar no futebol em si... O bolo tá ótimo. Muito, tá bom? Olha aí, ó. Antes de entrar no futebol mesmo, você foi também diretor da Playboy por alguns anos, até 94. Então. Eu acho que a conversa pública sobre pornografia, sobre o corpo da mulher, mudou muito. Boa. O que você olha pra trás e você faz uma crítica, você fala, isso eu não faria mais? Claro, esse é o caso. E o que você, de repente, fala que você traz até hoje dessa experiência? Então, Ju, veja bem. Boa questão. Playboy caiu no meu colo por um acidente de percurso, jamais imaginado. Quando eu já era diretor da Placar, desde 79. Playboy cai no meu colo em 91, quando morre o diretor de Playboy, o cara que lançou Playboy no Brasil, Mário Escobar de Andrade, que tinha feito toda a Playboy. Mário e eu éramos muito ligados. Mário tinha um sonho que ele revelava para quem lhe perguntasse, ou mesmo para quem não lhe perguntasse, que era o de trabalharmos juntos. Ele morre de supetão, tem um infarto, aos 46 anos. Eu sou chamado pela direção da Editora Abril, que me informa que eu ia realizar o sonho do Mário sem o Mário.
e que eu ia assumir Playboy. Para mim foi um susto. E não apenas para mim foi um susto, como para minha filha, adolescente, foi uma péssima notícia. Tá? Ela não achou nem um pouco engraçado que o pai fosse trabalhar numa revista de mulher pelada. Com toda a razão. Hã? Então aí, para você ter uma ideia, a primeira reportagem que posou na minha mesa, eu, diretor de redação de Playboy, foi uma matéria sobre sexo grupal em que não se falava de camisinha. Isso estamos falando de 91, em plena pandemia de AIDS, tá? Eu li aquilo, chamei o editor e falei, escuta, estamos malucos? Cadê preservativo? Cadê camisinha? Ah, Juca, você está chegando agora. Há 3 coisas proibidas em Playboy. Anúncio de armamento, porque afinal Playboy celebra a vida. Anúncio de remédio contra a calvície, porque o leitor de Playboy é um cara bonito, cabeludo, que não tem esse problema. E qualquer associação de sexo com doença. Sexo é prazer. E eu digo para ele, então eu acho que temos um problema. Eu sou a pessoa errada. Eu tenho filhos adolescentes, há uma pandemia de AIDS. Não é possível que se faça uma matéria sobre suruba sem camisinha. E subo com a matéria para o meu chefe, vice-presidente editorial da Editora Abril, Tomás Souto Correia. E digo, Tomás, isso aqui. Ele fala pra mim, você só cria caso, na Playboy, lá pra cá já criou tanto caso, agora vem na Playboy. Juca, isso é uma policy da Playboy de Chicago, não temos nada a ver com isso. Isso aí só o Hefner resolve com... o Roberto Tivita resolve com o Hefner, então você entrega pro Roberto resolver com o Hefner. Eu não publico essa matéria. Ou então, Tomás, vamos escolher um outro diretor da Playboy. Tem o que pôr no lugar? Que certamente terá, sempre tem. Então tá bom, põe a coisa no lugar. 2 meses depois, o Roberto Tivita me chama e diz, o Hefner topou. Ai, que legal. Topou fazer uma matéria sobre preservativo. Eu chamei uma extraordinária repórter de saúde chamada Conceição Leme. E ela fez uma matéria, nunca me esqueço, a ilustração de abertura é um varal cheio de camisinhas coloridas e tal, papá. E ela use camisinha com prazer, e ensinava como pôr a camisinha das mais diversas maneiras. Para resumir, Jô, essa matéria ganhou o prêmio da Organização Mundial da Saúde. A Conceiçãozinha foi receber o prêmio em Pequim. Em Pequim. E a partir daí mudou a policy da Playboy Internacional. Passou a falar de preservativo de camisinha. Disso eu muito me orgulho. Agora, obviamente que hoje jamais aceitaria fazer, se eu trabalhar numa revista, que era uma revista profundamente machista, que explorava o corpo da mulher, né? Independentemente do fato de ter jornalistas de primeira ordem. E aí você me perguntou, o que você guarda disso? O clássico, né? Eu compro o Playboy para ler as matérias. Para ler a entrevista, os serviços, clássico, isso. Clássico, não era para ver a mulher. Agora, Ju, nessa redação que eu dirigi, tinha Humberto Werneck, Eugênio Butti, Nirlando Beirão. De freelancers, Fernando Pacheco Jordão, Audálio Dantas, Ricardo Boechat, Zósimo Barroso Amaral. Era um timaço. Era assim, uma matéria melhor do que a outra. Agora... subsidiado pelo quê, né? Pela capa da mulher nua, isso, obviamente. Exatamente isso. Tudo bem, mas, como você mesmo falou, na mesma época você estava à frente da Placar. Isto. E um dos marcos dessa gestão foi justamente a reportagem que descortinou a máfia da loteria esportiva. Vocês foram super processados, ganharam todos os processos, teve tudo isso. E a gente, curiosamente, está no meio agora de uma apuração de um grande esquema de corrupção também envolvendo apostas. Sim. E aí eu te pergunto, a gente vive o Dia da Marmota?
Nada mudou ou o problema se agravou? Não, o problema se agravou porque a tecnologia tornou o problema muito maior e incontrolável. Veja bem que coisa, se é uma coincidência, tá? Nós vivemos o caso da máfia da loteria esportiva em 1982, em torno de uma loteria legalizada. Isso. De um jogo legalizado, que era a loteria esportiva. Proliferavam quadrilhas de manipuladores dos jogos da loteria esportiva. Foi desbaratada, a loteria esportiva praticamente desapareceu, morreu, perdeu a credibilidade. Muito bem, isso em 82. Em 2005, a revista Veja, o repórter André Rizek, revela a máfia do apito. Caso Edilson Pereira de Carvalho, que os gaúchos, como você, conhecem bem, muito não bem. pelos os gremistas, mas os colorados, que não... Chola mais, cholorado. Isso. Que Tô do não, outro lado ouvindo isso há muitos anos. exatamente. Que não desculpam o fato de o Corinthians ter acabado campeão, porque anularam jogos que o Corinthians tinha perdido e tal. O que era aquilo? Era jogo ilegal, jogo clandestino. O que era aquilo? Aquilo era o embrião do que você tem hoje dos jogos eletrônicos, dos jogos online, né? Que aí se tornam rigorosamente incontroláveis. Primeiro, que você não pega. É mais difícil pegar. Sim. Segundo, que são extrafronteiras. Exatamente. Eu monto lá uma Qual é a casa... legislação que vai pegar ele, né? Exatamente. E estamos diante desta farra. E não há muito o que fazer contra ela, infelizmente, né? E você veja que o Corinthians do seu marido, do seu filho, acaba de se envolver, não é? Já ia te perguntar. É isso, acaba Mas de... antes de entrar no Corinthians, eu queria saber, já que você está falando de que é incontrolável e é uma máfia de... As apostas são transnacionais, então que Sim. legislação que vai pegar elas? Como você vê esse movimento das bets serem as maiores patrocinadoras dos clubes e dos campeonatos? Então, Ju, porque tudo é uma grande lavanderia. Esse dinheiro jorra. E a tal história, ninguém pergunta qual é a origem do dinheiro. Me deu dinheiro, estampe na minha camisa, né? Alguns até, digamos, podem estar dentro das regras. A maioria não estará. E aí você entra no mundo da intangibilidade. Quanto ganham essas casas de aposta? Porque nós estamos vivendo... Quem audita se Sim. não está em nenhum país? Isto. Quanto custa um grande jogador? Quanto custa uma grande partida de tênis? Quanto eu ganho se eu apostar que você vai levar 2 cartões amarelos antes de terminar o primeiro tempo? Porque também tem isso, né? Sim, quando não é só o a gente tá jogo. apostando o jogo, Isto. é mais difícil de combinar o resultado. Sempre existiu, Claro, mas é mais difícil. claro. Agora, quando é cartão, o negócio do Paquetá foi por cartão, não foi? Cartão. Aí é como Ju, assim, não é só... É muito fácil, Não né? é só cartão, é escanteios. Escanteio, né? Entendeu? O zagueiro fulano vai ceder 4 escanteios no segundo tempo. Bom, existem hoje as empresas que de alguma maneira fiscalizam isso, as apostas absolutamente anormais, né? Que foi o que pegou o Paquetá. E você quer saber a minha opinião? É opinião. O Paquetá não fez aquilo para ganhar dinheiro. O Paquetá fez aquilo para mostrar poder para os parentes e amigos. Pessoal aí de Paquetá, faz o seguinte... Aposta que eu vou levar um cartão amarelo antes de terminar o primeiro tempo. O que ele fez, Ju? Ele tomou um cartão amarelo no meio de campo. Quer dizer, prejuízo zero pro time dele, né? Mas para brincar com os amigos e parentes. Olha aqui, vocês vão ganhar um dinheirinho. Só que os caras pesaram a mão. Apostaram um dinheirão. Ganharam 600 mil reais. Aí alguém chamou atenção, falou, meu Deus, que é isso?
Que negócio é esse? Que meninada, né, gente? Mas não tem... Acabou com a carreira do Ju, cara. esse cara ganha 4 milhões de reais por mês, Ju. Você acha que ele precisa roubar em aposta? Agora ele está correndo o risco de ser banido do futebol. Já lhe custou não ir para o Manchester City. Já lhe custou 2 convocações para a seleção brasileira. Por uma brincadeirinha. Eu acho que foi uma brincadeirinha. Tá, vamos falar de bet, de corrupção, de patrocínio. Óbvio que a gente vai falar do Corinthians, que o furo é seu, que acabou de perder o patrocínio do ano, mas por mais um esquema de desvio da diretoria, mais uma vez, uma nova diretoria, muda de diretoria, continuam os mesmos problemas que eu sei que o Corinthians não inventou, tá aí em todo o futebol brasileiro, tá tudo Sem bem. dúvida. Eu queria te perguntar como é que poucas pessoas podem se apropriar para destruir Boa. o sonho de milhões. Como é que Boa. pode esse cara ter o direito de fazer meu filho chorar? Boa. Como que pode? Boa. O Como pior... que a gente para esse relacionamento abusivo? Então, Ju, o pior é que eu espero que o excelentíssimo senhor marido corintiano e que seu filhote não olhem para mim e digam: este é o filho da gata que destruiu o Corinthians, que fez o Corinthians perder o patrocínio, porque nós estamos vivendo uma sociedade tão passional, tão intolerante, tão irracional, que a crítica é ao mensageiro, não é a mensagem. Dê porrada no mensageiro. Como é que você, que se diz corintiano, que se diz... Eu acho uma graça quando alguém fala, você que se diz corintiano... Eu aguentei, você imagina o que é uma criança passar dos 5 aos 27 anos sem ver o time campeão. Claro que deixou de ser criança, foi pré-adolescente, foi adolescente, entrou na universidade, formou-se, virou pai de 2 filhos, estava esperando o terceiro, no caso a terceira, e só então viu de novo o time ser campeão. O que eu sofri de bullying, embora não existisse o termo. E viajava com a caravana para ir ver o time. Eu que me digo corintiano, coube a mim denunciar que havia uma falcatrua entre a Vaidibet, o Corinthians e os intermediários deste contrato. Eu dei a notícia com satisfação? Não. Com nenhuma satisfação. Mas é a minha obrigação. E é o que o corintiano verdadeiro, que entende o que deva ser o Corinthians, há de aplaudir. Sim. Esse cara fez uma reportagem que mostra a necessidade de uma limpeza no Corinthians, que está tomado por um bando de gente que não tem competência nem valores morais para tomar conta do Corinthians. Mas não é assim que boa parte, ou má parte, dos torcedores reage. E aí, isso que você pergunta, veja, hoje qual é o principal argumento contra a modernização nos métodos de gestão dos clubes, as tais SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol. Eu não quero que o meu clube tenha dono. Eu também não quero que o meu tenha, tá? Só que ele tem desde sempre. Desde sempre. Porque já foi do Vadielu, do Vicente Mateus, do Alberto do Alibe, do André Sanches, como foi o Vasco do Eurico Miranda, como, entendeu? O Palmeiras do Mustafa Contursi, o Palmeiras da Leila Pereira, entendeu? Então, eu tenho uma saída para isso. Clubes populares como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Grêmio de futebol porto-alegrense, com tanta massa, tchê. Abra capital na bolsa, venda as suas ações para os torcedores, empodere os torcedores para que eles escolham quem será o CEO do clube e entrem no século XXI, como estão quase todos os clubes europeus que contam, exceção feita ao Real Madrid e ao Barcelona. Por quê? Porque Real Madrid e Barcelona embutem de maneira sem disfarce uma questão
política Sim. da Espanha Unida e da Catalunha. Razão pela qual a Prefeitura de Madrid ajuda o Real Madrid como pode e a de Barcelona faz o mesmo com o Barça. Tá? Então ali tem uma questão de identidade que extrapola o campo de futebol. Mas os demais, você pega um clube como o Bayern Munique, por exemplo, ele tem uma SAF que funciona muito bem sob o controle dele, Sim. do próprio clube. Você não precisa abdicar do controle do clube. Mas você tem que pôr gestores que não sejam donos do clube para fazer essas lambanças que fazem. Quanto que a gente precisa mudar o campeonato para que os clubes também sejam saudáveis? Então, eu queria entender qual é a nossa chance de ser algum dia, será que a gente vai ter uma liga? Então, você está fazendo as perguntas todas certas, né? Jô, veja que coisa. Você acha que é possível, num país que tem um campeonato brasileiro, que na largada você sempre pode imaginar 8 clubes que possam vir a ser campeões e mais 10 que possam cair, perder esse seu tempo, 3 meses com campeonatos estaduais ainda hoje, que era uma solução quando o Brasil não era comunicado por ar, por terra, né? Eu pergunto para você que é gremista, embora esteja de verde, o que eu achei uma certa provocação, sabendo que ia me receber. É verdade. Mas não adianta nada. Ju, qual é o grande prazer que você tem de ganhar do... Caxias? Do Caxias. Juventude? Caxias e Juventude ainda vejo alguma, mas ali do time da Fronteira, de Livramento, do Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Qual é o... Não te faz mais graça ganhar do Flamengo? Com certeza. Não sei se estamos conseguindo. Do Cruzeiro? Sim, Não é? sim. Então, Gostava mais de ganhar do Palmeiras. Gostava bem quando a gente ganhava. Era bom. eu também gostava muito quando vocês ganhavam do Palmeiras. Mas então, e aí... Copa do Brasil contra o Palmeiras, gostava? Então, e foram aqueles jogos fantásticos 5-0 lá no Olímpico, muito depois... bom. Muito bem. Por que o Grêmio e o Inter ainda são submetidos a jogar durante 3 meses o Campeonato Gaúcho, que não acrescenta mais nada na vida deles? Por que o Corinthians tem que jogar contra o São Bento de Sorocaba? Não faz mais nenhum sentido na vida dele. O Flamengo tem que jogar contra o Olaria, não faz mais sentido na vida dele. Ah, você é um elitista, você está contra... Não! Eu quero que o Brasil de Pelotas, que o Livramento Futebol Clube, que o São Borja joguem um campeonato durante o ano inteiro, o deles. Há banquetes e banquetes. Há pessoas e pessoas que podem sentar em certas mesas e em outras mesas. Faça de cada uma dessas mesas a melhor mesa possível. Sim. E sustente. Porque esses... Mas tudo bem, mesmo que a gente faça só a liga dos grandes, dos maiores times, com uma diferença de orçamento que a gente tem, por exemplo, entre Flamengo e Fluminense, que é das ordens dos bilhão contra milhão, vai dar para fazer um campeonato que seja interessante. Claro que sim. Tem mais uma coisa. Ju, quais são os clubes no mundo? Porque as pessoas normalmente esquecem, abstraem isso. Quais são os países do mundo que podem ter clubes com milhões e milhões de torcedores? Só países de grandes populações, como é o caso do Brasil, da China, dos Estados Unidos, né? Muito bem. O Flamengo tem 35 milhões de torcedores. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores. São potências. O São Paulo tem 20, o Palmeiras tem 18. Esqueça. O Grêmio tem 3 milhões de torcedores. Puxa, que diferença. Trabalhe bem. 3 milhões de clientes, João. 3 milhões de clientes fiéis. Proponha para a Apple, para a Microsoft, ter 3 milhões de clientes fiéis.
Eles te dão o que você pedir em troca disso. A garantia de que 3 milhões de pessoas vão comprar o seu chaveiro, a sua camisa, o seu lenço, o seu distintivo. O livro para o Cássio assinar, que comprou, o Cássio saiu do Corinthians sem assinar o livro? Isto. Por exemplo? Isto. Pense. Isso bem tratado. Nenhum clube, pouquíssimos são os clubes no mundo, na Europa, que tem este capital. Então, quando se fala, o Brasil vai virar uma Espanha, vai ter só 2 clubes, falava-se, né, Flamengo e Corinthians, agora se fala Flamengo e Palmeiras. Não, porque o Grêmio, o Inter, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Bahia, jamais vão deixar que eles sejam tão hegemônicos assim, desde que trabalhem direito a sua massa. E não foi por outra razão que o Grêmio já foi hegemônico no futebol brasileiro, que o Inter já foi hegemônico no futebol brasileiro, que o Cruzeiro já foi. Não é isso? Por quê? Porque tem respaldo. Agora a gestão é um horror. Mas você não vê nada que a gente poderia mudar no Campeonato Brasileiro em si? Porque, assim, eu vejo. Tirar o campeonato estadual, dar mais espaço para o Campeonato Brasileiro, só ter jogos do Brasileiro no final de semana, as Copas no meio de semana, teria muito mais público no estádio, os jogadores renderiam muito mais, não teriam de jogar 3 vezes por semana e ficariam muito mais felizes e olhariam menos para o sonho europeu, se tivessem um padrão aqui no Brasil que fosse minimamente racional. Mas não é. Muito bem, vamos falar de cobertura esportiva. Depois de 25 anos de Abril, você ficou mais 14 na SPN. Você é um homem de relacionamentos longos, né? E sou casado desde 75 com a mesma moça. Olha só. E lá se vão quase 50 anos, quer dizer, em setembro do ano que vem, bodas de ouro. Isto. E isso que tinha sido um casamento anterior. De 5 anos. Eu casei muito cedo, aos 20. Separei aos 25. Não, homens de relacionamentos longos. Você tem muita experiência com mesa redonda, como linha de passe, que é um clássico. Como que você vê a mudança da cobertura de futebol na TV nos últimos anos? Com muita preocupação, porque nós sofremos o processo da laifertização da cobertura esportiva no Brasil. Virou graça, vamos fazer piada e vamos deixar de falar do que é fundamental, porque o fundamental atinge aqueles que são nossos sócios e que nos vendem direitos de transmissão. Então é melhor não mexer nisso, entendeu? Entendi. Virou muito isso e daí é terrível. Mas não é só na TV, porque, por exemplo, a gente vê como que os jovens estão entrando no futebol. Meu filho, por exemplo, tá entrando no futebol pelo Fute-Paródias, pelo Desimpedidos, por esses canais de quiz. Perfeito. Como que você vê isso? Stream, né? São os streamings, tudo mudou, as plataformas mudaram. Mas você sabe que bom jornalismo você faz em qualquer plataforma e mau jornalismo também. Eu poderia cometer a gafe aqui, espero não cometer, né? Você já se deu conta de que todos esses programas que o seu filho está vendo são patrocinados por casas de aposta? Com certeza. Você já se deu conta que todos os clubes de futebol têm uma casa de aposta no peito? Você já parou para pensar o perigo que isso representa? Qual é o papel do jornalista? É dizer, isso é um perigo. O que acontece com o jornalista que diz, isso é um perigo? Não te interessa, não nos interessamos mais por você, porque você fica dizendo que é um perigo aquilo que nos paga. É um perigo. Uhum. É um perigo. Uhum. É um perigo. Você fez, né, uma belíssima entrevista com a Maria Ressa, a filipina, né? Prêmio Nobel da Paz, né? Lutadora pela liberdade de imprensa, e ela chamou atenção para os riscos das Big Tech. Não é isso? Some as Big Tech a utilização que as Big Bets fazem das Big Tech. E vamos entrar num mundo que é muito perigoso, que é o mundo da inteligência artificial, que é um mundo
de alguma maneira, retrocedendo aos anos 30, 40, da fusão nuclear. Quem dominou aquilo passou a dominar o mundo. Quem está dominando isto está passando a dominar o mundo. E a gente tem que estar alerta para isso e chamar atenção para isso. E principalmente nós que temos filhos, no meu caso, netas, abrir os olhos dessa juventude que está aí para não se deixar tomar da maneira como está se deixando tomar, sem reagir. Porque quando perceberem, já estarão devidamente escravizados por isso. Pois é, você não está fazendo essa crítica de um lugar seguro, ermitão, de quem não está no jogo mais. Ao contrário. Porque você está lá na Folha, há 20 anos, no UOL, disputando esse espaço isso, com blog. Isso. Nadando nessas águas, com essas regras. Isso. E aí eu te pergunto, para quem já teve estrutura de redação, para quem já jogou o jogo anterior... Sim. O que muda fazer apuração e dar furo? Como é que você consegue fazer furo com estrutura de blog? Como que você faz seu trabalho hoje e como ele mudou? Mas é que aí também é o seguinte, né? Eu tô há 50 e tantos anos na estrada. Há determinadas coisas, que determinados interesses, vamos falar as coisas como as coisas são, né? Que determinados interesses escolhem quem vai botar isso no ar para isso fazer um baita de um barulho. Escuta, te interessa? Temos aqui uma coisa interessante para você apurar. Te interessa? Me interessa, sempre me interessa. O que é desta vez? É isso. Vou atrás. Checo, é verdade. Solto. Aí é claro. Aí o lastro vale. O lastro vale, evidente. Mas você não tem mais a mesma estrutura para conseguir ir Obviamente que não. Obviamente que não. Como que a gente faz bom jornalismo se não tem ninguém pagando além das bets? Se tem toda a razão. Se o que está dando clique é o sensacionalismo, é a piadoca. Eu vou te falar uma coisa. Eu quase toda noite, antes de dormir, eu penso comigo. 40 anos atrás, eu, diretor da revista Placar, estaria vindo dormir feliz da vida, porque eu tinha pautado fulano para ir atrás disso, cicrano para ir atrás daquilo. Tinha posto uma equipe para apurar aquilo outro. Hoje eu não tenho mais nada disso. Não é isso? Hoje sou eu. Sou eu e o meu telefone, né? Indo atrás de algumas coisas e esperando eventualmente que o telefone toque, né? Porque às vezes a notícia sobe a escada, né? Em regra, você é que tem que subir, não a notícia. Mas ficou muito mais difícil. E é aquilo que você falou. Está cada vez mais caro. Então, cada vez mais os veículos te contratam pela opinião, porque a informação está custando muito dinheiro. A exclusividade está custando muito dinheiro. O furo custa muito caro. Né? É isto. E algumas facilidades tecnológicas se transformaram em grandes poupadoras de investimento. Então é o seguinte, Juca, por que você acha que eu vou te mandar a Pequim falar com o chanceler da China se você pode ter uma conversa via Zoom com ele? E você sabe muito bem a diferença que há entre essa conversa que nós dois estamos tendo, um olhando no olho do outro, para uma conversa em que eu podia estar na minha casa, no meu laptop, e você aqui. Ia ser diferente a conversa. Ia ser. E não ia ter bolo, mas eu não estou podendo comer o bolo, porque não para de me fazer pergunta. Você acha que os comentaristas de futebol brasileiro estão defasados com o que se escreve sobre futebol no exterior? Você tenta se manter atualizado com essa bibliografia sobre, por exemplo, tática? Veja bem, eu acho que não há uma defasagem. Há aqueles que escolheram esse caminho, né? Por exemplo, para escrever sobre tática, né? Tostão escreve como qualquer um,
dos melhores do mundo. PVC escreve muito bem e outros escrevem muito bem. E existem aqueles que é uma linha que me é mais simpática, que preferem tratar o futebol muito mais como você trata a vida, muito mais pela emoção, muito mais pelo detalhe, O Piscine Rodrigues, o Nelson Rodrigues, então, certo? Né? Entendeu? Eu não consigo... Não é que eu não consiga. Eu vejo o jogo, sou capaz de analisar as linhas de 4, as linhas de 5, o meio de campo em losango, tudo isso. Agora, para mim, nada é mais aquilo que o Nelson Rodrigues dizia. Uma pelada contém um drama shakespeariano. Entendeu? Então, a falha do goleiro, a jogada genial do centroavante, a percepção do craque que antevê a jogada, como dizia Armando Nogueira, isso tudo é o que mais me encanta. É isso que mais eu procuro contar para quem me lê, para quem me ouve. Você poderia nos contar um pouquinho sobre por que o campeonato italiano virou o grande produto televisivo dos anos 80, sendo que era o Brasil que jogava o melhor futebol do mundo na época? Por que o Brasil não conseguiu vender seu produto se jogava o melhor futebol? Foi muito curioso o que aconteceu na Itália, né? Porque o governo italiano, que era o grande credor dos clubes italianos, em impostos e direitos trabalhistas, chamou os clubes italianos e disse o seguinte para eles: eu vou assinar aqui uma lei com a mão esquerda, permitindo que vocês se transformem em empresas. E vou assinar uma outra com a mão direita, dizendo: se não se transformarem, paguem o que vocês me devem. Eles se transformaram. Uhum. Eles começaram a ser o grande mercado dos jogadores brasileiros que encantavam o mundo. Sim. Anos 80, Paulo Roberto Falcão jogava lá, Zico jogava lá, Dr. Sócrates foi jogar lá, e tantos, Júnior, e tantos, Cerezo, né? O time de 82, que encantou o mundo, embora tenha perdido para a Itália, né? E aí transformaram o futebol italiano na grande atração televisiva do futebol mundial, como é hoje a Premier League. Mas porque eles tinham uma liga. Eles tinham uma liga, como os americanos já tinham ensinado havia tempos. Você conhece a história da liga que a ESPN tentou montar aqui no Brasil? Nessa época, nos anos 80, antes de montar na Itália? Mas é claro que eu conheço. Eu até estava, por acaso, por acaso estava por trás disso como diretor da Placar. Tá certo? A primeira liga que houve, de fato, muito forte, antes da Premier League inglesa, foi o Clube dos 13, que organizou a Copa União de 87, 5 anos antes da Premier League. 5 anos antes. O que aconteceu? O que aconteceu é que a promiscuidade da cartolagem dos clubes com a cartolagem da CBF, no ano seguinte, apesar de o senhor Bonifácio de Oliveira, o Boni, então das pessoas mais poderosas do Brasil, ter dito ao Clube dos 13 que respaldava um segundo ano de luta com a CBF e que dane-se a CBF, preferiram fazer um acordão. Entrou o Centrão. Então, aquela coisa que nós... Esse péssimo hábito brasileiro de temer as rupturas. E aí não dá certo, né? Porque você não rompe aqui, você não rompe ali, você não rompe ali, o lobo mau te pega de novo. Você conhece a célebre versão, ai meu Deus do céu, da maravilhosa figura paraibano que viveu a vida inteira em Pernambuco, escreveu O Alto da Compadecida, me ajuda aí, Ju. Suassuna, Ariano Suassuna, sobre o que é o fenômeno da globalização. Ele contava o seguinte, que numa cidadezinha no interior, lá do Pernambuco, uma velhinha procurou um médico
e disse: doutor, o velhinho tá com alguma doença, porque ele cismou que tem um jacaré debaixo da nossa cama. Um jacaré? Sim, é um jacaré. No meio do sertão. Um jacaré é um jacaré. Traz ele aqui. O velhinho foi lá e falou pro médico: olha, tem um jacaré debaixo da nossa cama. O médico chamou a velhinha e disse: eu tenho que levar o velhinho no psiquiatra. Não é problema para mim, é para o psiquiatra. E o psiquiatra convenceu o velhinho. A velhinha toda semana tem uma sessão de conversa com ele. Um belo dia, a velhinha chegou sozinha. E eu: cadê o velhinho? O jacaré comeu. A globalização é assim. Não, globalização, não. Mas é isso. Acabou transformando as coisas de uma tal maneira que quando você viu, você já era. Você virou um exportador de pé de obra, que é o que o Brasil é hoje no futebol. Exportador de pé de obra triste. É isto. É isso que nós somos. É isso. Então quer dizer que a gente não é mais o país do futebol? João, nós nunca fomos. Por que você fala isso? Nós sempre fomos, não. Nós e eu assisti isso, felizmente, desde criança, nós fomos durante meio século o país do melhor futebol do mundo. Do beautiful game, como os ingleses apelidaram. Porque nós fomos um país em que, em 58, Didi ganhou o título de melhor jogador da Copa do Mundo da Suécia, num time que tinha Mané Garrincha e Pelé, e Nilton Santos, e Djalma Santos, e Zito. Depois, em 62, ganhou como melhor jogador do mundo Mané Garrincha, num time que tinha Nilton Santos, que tinha Didi, que tinha Marildo, que tinha Djalma Santos, que tinha Gilmar. Depois, em 70, foi o Pelé, o melhor jogador do mundo. Já era o melhor jogador do mundo, viria a ser em seguida, ou já era o atleta do século. Já tinha feito 1000 gols. E tinha ao lado dele o Rivelino, o Gerson, o Jairzinho, o Tostão, o Carlos Alberto Torres. E depois, em 94, tinha o Romário, entendeu? Melhor do mundo. E depois tinha o Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo. O Ronaldo Fenômeno, melhor do mundo. O Rivaldo, melhor do mundo. O Kaká. E todos, não é que era um num time, eram todos da mesma seleção brasileira. Então, aquilo que o Nelson Rodrigues dizia: o jogador brasileiro entra em campo complexado pelo complexo de vira-latas. Olha pro alemão com saúde de vaca premiada, olhos verdes, cabeludo, loiro, bonito, grandão, né? Acabou. Porque essa cena é famosa, em 70, no túnel, Itália e Brasil perfilados para entrar em campo, o Baggio olha para a seleção. Isso 70 não, isso é 94. O Baggio olha para a seleção brasileira, olha para o Romário, fala: puta, tá ali o melhor jogador. Olha para o Bebeto, tá ali o melhor jogador do La Coruña. Olha para como é que nós vamos ganhar desses caras? Acabou. Durante um tempo a gente tentou sobreviver com o Neymar, que é talentosíssimo, mas infelizmente uma cabecinha de Peter Pan, né? E agora estamos querendo reagir com o Vini Júnior, quem sabe com o Hendrick, com o Rodrigo e tal. Mas acabou. Agora, país do futebol, Ju, a Inglaterra é muito mais do que a gente. Reverencia muito mais. Vá a Old Trafford e você vai entender. Cada olhar que você dá, para cada canto que você vê do estádio, tem uma homenagem a alguém, ao trio não sei das quantas, a Santíssima Trindade, ao túnel de Berlim, onde o avião caiu. Cara, vá à Alemanha o público médio do campeonato alemão é de mais de 40 mil. Aqui não chega a 20. Mas se depender do Corinthians, chega. Sim, mas do Corinthians. O Corinthians é o Corinthians. O Corinthians e o Flamengo são fenômenos, né? Faça pesquisas de opinião pública e veja que o primeiro item
é de 27% de pessoas que dizem que não se interessam por futebol. Depois tem o Flamengo, depois tem o Corinthians. Faça essa pesquisa na Argentina, ali pertinho da sua casa. Primeiro é Boca Juniors, segundo é River Plate, terceiro é de pessoas que dizem que não se interessam. Nós adoramos um auto-engano, Ju. Esse que é o problema. E não é bom a gente se auto-enganar. Por que falam que foi você que cunhou esse termo, democracia corintiana? Porque foi. Mas foi... se perderia no ar. Palavras se perdem no ar. Eu apresentei um debate no Tuca, né, na PUC, aqui em São Paulo, entre o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande, o Washington Oliveto e Adilson Monteiro Alves. Abri esse debate usando uma frase que eu não sou capaz de reproduzir literalmente, mas do Milor Fernandes, em 1965. Em plena ditadura já, do Marechal Castelo Branco. Mas era uma ditadura ainda ensaiando, né? Ditadura envergonhada, uma ditadura envergonhada. Silva, dizia o Milor Fernandes, se o Congresso continuar aberto, se os estudantes continuarem indo às ruas para protestar, se a imprensa continuar publicando tudo, nós vamos acabar caindo numa democracia. E eu disse, então, faço uma paródia. Se os jogadores do Corinthians continuarem a votar até para saber se o ônibus que, quando vem de Araraquara depois do jogo, vai parar na estrada para jantar ou vai direto para o clube. Se continuarem escolhendo o treinador. Se continuarem a distribuir o bicho até pelo roupeiro e pela lavadeira dos uniformes, nós vamos acabar caindo numa democracia. Numa democracia corintiana, mas numa democracia. Na hora eu falei, eu percebi um movimento qualquer do Washington com o Adilson. Mas eu tinha que apresentar as pessoas, apresentei as pessoas. Então. Quando acabou o debate, o Washington chegou para mim e disse, você acabou de batizar o nome do movimento, Democracia Corintiana. Ele trabalhava na DPZ, que era das principais agências de programa. Vou pedir para desenharem o logotipo, e aí começou. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu falei, se ele não pega, tinha desaparecido ali mesmo. Sim. Entendeu? Então é isso, se auto-enganar. Muito bem, vamos parar de futebol, que vai acabar o meu tempo. E eu não perguntei nada de pessoal. Você já soltou aqui 5 décadas de casamento. Eu achei que isso nem estava mais na moda. Olha aqui, não tá mesmo. Olha aqui, a gente falava do sotaque gaúcho, mas ela tá paulistando também, né? Estamos aqui há um tempo. Claro. Aqui eu já perdi meu sotaque gaúcho. Olha aqui. 50 anos de casado. Como faz isso, Juca? Eu tô só com 12. Se chegar em 50, como faz? Olha, esteja preparada para atravessar crises, porque são as crises que revelam até que ponto os laços são sólidos ou não são sólidos. Mas, enfim, faz no dia a dia. No dia a dia, né? Tendo a consciência de que não existe um mundo cor-de-rosa e que há uma batalha diária a ser ganha, né? É assim. Você tem 4 filhos. 4 filhos. O que cada um te ensinou? Primeiro me ensinou que há uma dimensão de amor que a gente só conhece quando tem filhos, você sabe disso, né? Me ensinou a chutar para escanteio todos os meus medos super protetores, que é uma coisa muito difícil. Né? Me ensinou a duras penas a cortar cordões umbilicais. E eu tenho uma má notícia para te dar, que é ao mesmo tempo uma ótima notícia. Isso se reproduz geometricamente quando se trata de netas. Eu tenho duas. Eu só perguntei nos filhos, na verdade, para chegar nas netas. Porque você falando das netas é a coisa mais linda que eu já vi. Mas eu sou assim, eu sou absolutamente convencido de que o envelhecimento
só acontece pela compensação de você poder ter netas. Eu sou absolutamente apaixonado pelas minhas netas e, felizmente, correspondido por ambas, Júlia e Luísa. Que toda semana com você toda semana. Exatamente. E não nos largamos. Temos uma extensa programação, entendeu? E agora vejo a minha neta mais velha, Luísa, entrando na faculdade de Ciências Sociais, ora só, ela como vai fazer avô. Essa tese, olha isso, aí. entendeu? E produzindo um blog lá do grupo dela, editando um blog, e eu meio que de editor assistente, entendeu? Ai, que amor! É muito bom, é muito bom. Não Conta tem pra nada... gente, eu preciso muito que você conte pra mim a experiência que você teve quando ela nasceu, quando a Luísa nasceu. Você sabe que eu contei isso no Jô Soares. E felizmente o Jô Soares acreditou em mim, embora a plateia não tenha acreditado. A Luísa nasceu, eu estava lá, na maternidade. Limparam, deram banho, levaram para a mãe. Mamou. E eu entrei no quarto. E a peguei no colo. Já saindo do quarto, que as enfermeiras tinham ido buscar. E ela virou-se para mim e falou assim: vovô querido, te amo. E eu falei também, eu, minha netinha, te amo. E assim foi que começou a nossa relação, entendeu? E eu, quando contei isso no Jô Soares, ele pôs a foto dela, assim, porque ele me pediu, disse que você é um avô babão, não sei o que e tal. Eu falei, completamente. Você tem fotos dela? Eu falei, claro que tenho, tinha uma na carteira. Mostrei. Aí ele pôs no telão, e eu contei essa história. Eu falei, você não vai acreditar. Quando eu acabei de contar, ele falou assim, pois eu acredito em você. Tenho certeza que você também acredita. Muito babão é também, isso, né? entendeu? E é assim. E aí fez um... Você sabe que quando você sente uma energia, que você fala, bom, aqui vai ter uma coisa... Que não... E depois nasce a Júlia, 3 anos depois. E eu dormia no meio delas, né? Lá em casa. E a Juju, com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, 6h30 da manhã, subia em mim e dizia, vovô, te amo. Acorda. Eu dizia, Juju, é muito cedo ainda, 6h30 da manhã, vamos dormir mais. Vovô, acorda, te amo. Em cima de mim. Aí a Luísa acordava. E dizia, Júlia, você é muito ciumenta. Ela dizia, assim, porque ela dizia, vovô, tô ocupando espaço. Todo medo da mãe era de que a Júlia não tivesse a mesma atenção da Luísa, porque não veio o menino. E eu dizia para ela, Marina, não sei, bobagem sua, será igual, para mim igual. Tinha esse medo. Uhum. Eu não sei se a Juju percebeu isso ou não. Uhum. Eu sei que ela subia em mim e dizia, vovô, tô ocupando espaço. E aí a Luísa reclamava. Dizia, Júlia, você é muito ciumenta. E ela respondia, Luísa, eu não sou ciumenta, eu sou pequena. Entendeu? E a coisa que ela mais perguntava, Ju, a coisa que ela mais perguntava era, e eu? Qualquer coisa que ela via os adultos conversando, e eu? Entendeu? Uma coisa. Eu tenho assim, você sabe que eu comecei... Que amor é esse, amor de vô? Qual é a diferença de amor de pai para amor de vô? Veja, eu não faço o gênero de dizer é muito melhor porque você não tem que educar e porque quando você se cansa, você devolve. Eu não me canso. Eu adoraria não ter de devolver. A começar por aí, né? E acho que tenho funções educativas, não contrariar o padrão que o pai e mãe impõem. Uhum. Não tenho esse direito. Não gostaria que os avós dos meus filhos fizessem isso comigo, então não faço com eles. Agora, claro, uma tem 16, outra tem 19. Já é outra realidade. Mas é um amor muito mais sossegado no aspecto de que você já passou por uma porção de coisas. Então, a primeira febre não é que a criança vai morrer. Você sabe que vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Eu me lembro, a minha nora ficava impressionada com a Luísa. Eu chegava na casa dela, a Luísa estava chorando de cólica, antes de 3 meses. E eu falei assim, mãe, dá aqui ela para mim. Sentava no sofá,
punha ela no meu peito, né? Começava a bater nas costinhas dela e cantarolar uma música. Ela ia relaxando. Ficava 2 horas, absolutamente adormecida, e depois babava em mim. Ficava aquele cheirinho delicioso de criança, de neném, né? E a Marina me perguntava, mas como é que você consegue? Eu falei assim, eu não consigo, eu apenas não transmito para ela a tua apreensão, a tua atenção. Eu estou tranquila. Até formar esse intestino aí, ela vai ter cólica. E assim, já vi isso 4 vezes. É isso. É isso. Né? É muito bonito, amor, tranquilo. É isso. É uma delícia. Vamos para rapidinhas, então. Vamos montar a sua seleção. Goleiro, Zete ou Dida? Dida. Dida ou Rogério Ceni? Dida. Dida ou Júlio César? Dida. Dida ou Cássio? Tecnicamente, Dida. Se você perguntar quem foi maior no Corinthians, Dida ou Cássio, Cássio. Dida ou Tafarel? Tafarel. Muito bem. Vamos para atacante. Edmundo ou Romário? Romário. Romário ou Ronaldinho Gaúcho? Agora, daqui a pouco ela vai perguntar Lennon ou McCartney? Ronaldinho ou Romário Gaúcho? Não é possível. Você vai ter que responder. Romário ou Ronaldinho? Romário. Não acabou. Romário ou Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo ou Neymar? Ronaldo. Essa é fácil. Ronaldo ou Vini Júnior? Ronaldo. Muito bem. Tá, pra fechar, uma dica de livro. Ai, você me pegou porque eu sou péssimo para lembrar os nomes, mas eu devia ter pensado que isso ia acontecer. Eu acabei de ler um livro que é absolutamente extraordinário, de um autor senegalês. A Recôndita História dos Homens. Ou A Mais Recôndita História dos Homens. É um romance extraordinário. A Mais Recôndita Memória dos Homens. Pode ser esse? Isto. Como é que ele chama? Mohammed? É Mohamed Sar. Sar. Falei Nassar, não tem Nassar. É um senegalês de 33 anos. Não me pergunte sobre o que é o livro, até porque o livro te ensina que você nunca deve perguntar sobre o que é um romance. É absolutamente espetacular. Ganhou o maior prêmio literário da França ano passado, ou 2022. Tá? É fantástico. Recomendo vivamente. Um álbum para ouvir de cabo a rabo. Um álbum para ouvir de cabo a rabo. Bom. Aí você tem tantos também, né? Você tem o famoso álbum da Rita Lee, você tem o famoso álbum da Caetano Veloso, você tem o famoso álbum branco dos Beatles. Se é para escolher um desses 3, aí meu sangue de vira-latas bate mais forte, digo, ouço dos Beatles. Dos Beatles, tá bom. Uma série que você goste? Para mim, a série até hoje imbatível é aquela série da Casa Branca, o House of Cards. House of Cards. Excelente, muito bom. Juca, eu vou te dar um livro de presente. Eu mereço. Eu acho que você vai gostar muito, do Michael Sandel, chamado Justiça. Eu amo ele, como ele escreve. Muito obrigado. Ele escreve muito, muito bem. O que é fazer a coisa certa. Que legal. Acho que você vai adorar. Um café. Oba! Mamilos. Que delícia! Eu só espero que não leve mais 4 anos para voltar aqui. Não vai levar. Pode deixar, porque a gente tem muito assunto, né? Gente, quem ficou com a gente até agora, agradeço demais. Muito obrigada. Vocês sabem, é para curtir, é para dar o joinha, é para assinar o canal, todas essas coisas que a gente que tá aprendendo a ser youtuber, ainda tem que aprender a fazer. Curte, compartilha, manda pros amigos, toca o sininho, tudo isso. E até semana que vem, que tem mais um Mamilos Café no ar. Beijo! Mamilos Café.